Fala galera, videozinho de hoje eu quero falar com a galera de loja de informática. Essa galera que muitas vezes não quer ver impressora nem de longe. Por quê? Eu hoje, grande parte dos meus clientes são lojas de informática. Eles captam os equipamentos, captam as impressoras e acabam enviando para que eu faça manutenção, assistência técnica. E muitas vezes eu troco ideia com os proprietários de lojas de informática que trabalham na venda aí no varejo de suprimento, de periféricos, de computadores, equipamentos em geral para informática. E eu troco ideia, caramba, mas por que você não olha com carinho para a parte de serviço no segmento de impressoras? Porque o setor de impressoras, ele dá manutenção mesmo. É uma coisa que eu sempre falo, são poucos equipamentos hoje que a gente tem no mercado que alia no mesmo equipamento parte elétrica, parte mecânica, toda a programação e também o ponto mais crítico, que é a parte química. Então assim, hora ou outra vai realmente dar manutenção, vai dar problema, e as pessoas, o mercado demandam de profissionais que consigam resolver o problema delas no segmento de impressão. E muitas das lojas de informática hoje estão passando dificuldade. Converso muito com proprietários de loja de informática, eles, na grande maioria, eles têm suas queixas, muitas vezes não estão conseguindo ter a renda mínima que precisariam aí para poder tocar a vida de maneira tranquila. E só que, porém, eles têm um bloqueio muito grande em relação às impressoras. E o mercado de impressoras, ele mudou muito de 10 anos para cá. Eu estou há 12 anos no mercado de impressoras e cada vez está melhor de trabalhar, só que existe ainda alguns bloqueios mentais aí de um cenário passado, onde todo mundo que já trabalhou com informática, vendeu cartuchos, trabalhou com manutenção, conviveu em uma época que não tinha conhecimento. O setor de informática, de impressora em específico, ele sempre foi muito carente de capacitação técnica, de conhecimento, principalmente em relação à parte química, que é a parte mais crítica da impressão, jato de tinta. E no momento que alguém se dispõe a mexer no equipamento em 1, 2, 3 e ele não tem êxito, ele realmente acaba se fechando para qualquer possibilidade de um dia trabalhar com isso e ser uma solução para o mercado nesse segmento. E é isso que muitas vezes eu tenho encontrado com os proprietários de loja de informática. E eu tenho meu negócio com impressoras, eu atuo na parte de assistência, manutenção. Principalmente eu me especializei em impressoras tanque, que ao meu ver não, o mercado inteiro ele já se posicionou, que a tendência toda é que o mercado daqui para frente ele vai ser tomado pelas impressoras tanque. O mercado já não concebe mais a ideia de ter uma impressora que não tenha uma autonomia grande, que não te dê um custo por página mais acessível, porque o outro bloqueio que o mercado inteiro tem, falou impressão, falou impressora, é de que a impressão é cara, de que cartucho é caro, e o mercado ele está se configurando num cenário completamente diferente. E ao mesmo passo que as impressoras tanque têm crescido, têm tomado uma fatia de mercado desde 2013, quando surgiu a primeira impressora EcoTank de fábrica, o mercado todo ele hoje tem se configurado, o portfólio das grandes fabricantes tem sido todo ele de impressoras tanque no segmento jato de tinta. Só que ao passo que esse mercado tem crescido, o número de técnicos, de pessoas que fornecem assistência para o mercado, para essas impressoras que estão tomando conta do mercado, exponencialmente menor. Não tem nem, assim, a gente está muito a par, não é por nada que a minha agenda, muitas vezes eu me vejo, pedalo, me viro nos 30 para dar conta. E esse é o mercado por que eu estou tentando fomentar ao máximo, alimentar ao máximo de informação e compartilhar esse tipo de oportunidade? Porque eu já não dou conta mais, por exemplo, na minha cidade. Eu estou numa cidade de 400 mil habitantes, e se você me disser assim, Diego, você pode abraçar mais
você pode aumentar mais o teu negócio? Eu posso, porém eu estou num segmento e a maneira como eu configurei o meu modelo de negócios, eu sempre gostei de poder trabalhar comigo colocando a mão na massa, eu fazendo, desenvolvendo os meus reservatórios, os meus sistemas. E eu, para minha concepção, para minha ideia de negócio, eu sempre gostei de ter um laboratório enxuto, mas com mínimo de custo físico. Então eu não penso em aumentar o meu negócio em mais pessoas, em corpo técnico, só que eu cheguei no meu limite. Eu tenho já um limitante, eu não consigo dispor de mais tempo, minha agenda está sempre cheia, eu tenho lista de espera já. Porém, o que eu estou fazendo aqui, o meu trabalho, é estar trocando ideia com vocês e estar expondo essa oportunidade para que mais gente atue no mercado, que é muito grande, não para de aumentar, galera. Assim, todo dia mais e mais equipamentos vindo. As impressoras, elas vêm para o mercado vazias, sem estarem com tinta, sem estarem pressurizadas. Isso é um ponto crítico. Na verdade, essas impressoras, desde o primeiro momento que elas vêm da fábrica, elas já precisariam do auxílio de um técnico para que elas tenham já desde a primeira impressão, elas estejam já imprimindo de maneira adequada, porque hoje, quando elas vêm de fábrica e o processo de inicialização que o usuário doméstico faz não deixa a impressora 100%, ela ainda fica com ar no sistema, ela ainda pode vir a dar algum problema. Então, muitas vezes, desde a primeira impressão, o cliente ele já precisa de alguém perto dele para dar uma assistência, para conseguir condicionar a impressora dele ao uso do usuário final. Só que não existe essas pessoas. As lojas de informática são muitas, estão todas no mercado, na grande maioria fazendo a mesma coisa, fazendo formataçãozinha, manutenção de computadores, venda de equipamentos, se degladiando no preço, brigando com as grandes varejistas hoje da internet. E na grande maioria das vezes esse pessoal está passando por dificuldade e poderia estar no segmento de impressoras, poderia estar muito bem. Por isso que eu sentei ontem aqui, eu estou num evento aqui em Brasília, onde eu tenho contato com profissionais de todas as áreas, onde justamente estou me preparando para estar fazendo cada vez melhor esse trabalho aqui que eu estou fazendo, de fomentar o mercado de impressoras, principalmente o mercado de impressoras tanque, fazer isso da maneira correta, fazer com que essa informação chegue a todos que eu gostaria que ouvissem isso, que chegue ao ouvido de quem está procurando uma oportunidade de negócio, para quem está precisando ter uma virada, uma guinada no seu negócio. E aqui eu me deparei com gente desse nicho de informática e eu estou fazendo muito esse vídeo por causa dessas dores que eu ouvi deles. Eu ouvi aqui um proprietário de loja de informática falou: Diego, eu não quero ver impressora, mas nem de longe, cara. Porque as experiências que eu tive com tinta, com entupimento, com vazamento, e essa galera ainda está com esse cenário que era uma realidade até tempos atrás, onde você ficava, ainda não existiam os sistemas de tanque industrializados. Eles ainda estão naquela ideia toda artesanal ainda, onde os sistemas de tinta eram todos artesanais, onde você dependia somente de cartucho de tinta. E hoje o cenário ele é muito diferente. A chegada das impressoras tanque de fábrica, elas aumentaram demais o nível, até mesmo dos sistemas que a gente tem que ainda estar fazendo artesanalmente, porque, galera, ainda assim no mercado, as impressoras tanque têm tomado o mercado, mas principalmente são equipamentos numa linha de impressão baixa ou intermediária. Os equipamentos, os melhores equipamentos ainda, que são para uma grande rodagem, equipamentos mais robustos, eles ainda não vêm com o sistema de tanque. Então o mercado ele ainda precisa de profissionais que façam adaptações, de profissionais que façam instalação do kit. Então é um mercado que tem N possibilidades, que precisa de mais pessoas, precisa de mais gente, e tá difícil, galera. A galera não tem essas resistências, essas lojas de informática. Hoje esses profissionais poderiam estar hoje, todos eles melhorando seus números e muitas vezes dando uma guinada, a mesma guinada que eu tive lá atrás, quando eu entrei no mercado.
eu entrei no mercado, comecei o meu negócio trabalhando com recarga de cartucho e toner. E já nas primeiras semanas eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa que todo mundo, a barreira de entrada era muito baixa, YouTube já estava ensinando a fazer recarguinha, todo mundo tinha uma papelaria, galera que estava no varejo sempre no aperto, no comércio sempre no aperto, sempre tentando implementar alguma coisa no seu negócio. Só que justamente as implementações dos negócios, na grande maioria das vezes, são de coisas que já estão saturadas, como era no caso a recarga de cartucho. Isso só piora ainda mais o mercado. E eu entrei no mercado nesse cenário de extrema saturação, todo mundo se gladiando por preço. E aí sim, galera, eu tentava abrir mercado, tentava bater na porta das empresas, do comércio em geral. Eu estava concorrendo com mais 10 e muitas vezes com preços menores do que o meu. Então eu precisei achar uma maneira de me diferenciar e foi uma bênção de Deus aparecer um dia uma impressora com um sistema de tanque, com bulk instalado, de uma tentativa de um usuário doméstico que tentou instalar por conta, que mudou todo o meu jogo. Ali eu tive que aprender, eu me desafiei, tentei resolver o problema dele, porque a gente está no mercado, galera. Se você está no mercado somente para ganhar dinheiro, para tentar pensar no seu, galera, infelizmente essa mentalidade não vai te levar muito longe. Se você não tiver uma mentalidade de ser alguém relevante para o mercado e sempre ter essa mentalidade, caramba, eu preciso estar sempre preparado, pensando em como eu vou ser uma solução para um problema que existe no mercado. Assim, o teu senso de sentido de vida, do porquê de você estar trabalhando, de porquê você está no mercado, e a forma como você vê o trabalho, isso vai mudar dentro de você. O dia que você entender da sua relevância e o quanto você tem a dar para o mercado em ser um agente transformador na vida das pessoas e um solucionador de problemas. E foi assim que eu me desafiei no momento que apareceu na minha mão uma impressora que eu não entendia nada de impressoras, galera. Nunca tinha visto um sistema de tanque na minha frente, não tinha contato com o sistema de tanque. E foi aí que eu me desafiei um final de semana inteiro debruçado em cima de uma impressora, que no final do final de semana, no final do domingo, eu tinha deixado a impressora perfeita. Tinha entendido como é que funcionava o mecanismo da impressora, entendi como é que funcionava depois de muito teste, depois de muito vazamento, depois de sujar muito a mão. Bom, galera, eu tô há 4 dias longe do meu laboratório, só que as manchas ainda estão no dedo. Então, galera, mas eu sempre falo, eu prefiro sujar nota de dinheiro, de tinta, do que pôr a mão no bolso e não ter nada com a mão limpa. Então, galera, foi aí que eu tive a guinada no meu negócio, no momento que eu me submeti a esse desafio. Esperar passar aqui o corpo de bombeiros. E tô bem do lado de uma avenida aqui bastante movimentada. E galera, foi então que eu consegui realmente dar uma guinada no meu negócio, quando eu me submeti a esse desafio. E depois daquele trabalho, depois de resolver o problema do meu cliente, que ele simplesmente chegou com a impressora na mão e falando: Diego, ó, tá aqui, comprei esse sistema. O cliente tinha trazido de fora esse sistema. Foi lá em 2008 isso, 2009. E ele simplesmente chegou para mim e falou: ó, Diego, se você resolver, ok, senão você pode jogar fora a impressora, que eu já desisti desse equipamento. Mas galera, foi muito bom, porque a partir daquele momento eu tomei confiança e falei: a partir de agora eu vou ser uma solução para o pessoal que está hoje no mercado só dependendo de cartuchinho e com custo de impressão alto. Porque querendo ou não, por mais que tenha a opção de recarga de cartucho, a autonomia, o rendimento, o custo ainda é muito alto por impressão. É incomparável ao custo de impressão de um sistema de tanque. E foi aí que eu fui para o mercado, naquela segunda-feira, tendo solucionado esse problema. Eu falei para minha esposa, que sempre me ajudou na parte comercial, ela que sempre abriu o mercado, sempre no telefone, é sempre a minha parceira, minha grande auxiliadora. E naquele momento, caramba, galera, aqui tá um trupé aqui, os bombeiros e ambulância, e deve ter acontecido alguma coisa bem cabeluda aqui por perto, que não seja nada de muito grave.
E foi então que naquela segunda-feira a gente sentou, ó, vamos pegar agora as listas amarelas. Na época a gente não tinha o costume ainda, o Google não era tão completo, os negócios, o comércio ainda não tinha migrado para o Google, ainda estava na época das listas amarelas, das listas telefônicas. A gente pegou as listas amarelas, galera, de uma grande avenida principal da minha cidade, lá de Maringá. A gente falou, ó, vamos ligar agora atrás no comércio, e a gente começou a ligar, abrindo o mercado, oferecendo serviço. Ó, antes eu batia na porta dos comércios, falando, gente, ó, trabalho também com recarga de cartucho, sempre prezo por qualidade, tem um valor de tanto, tem algum cartucho aí para recarregar? Na hora a galera já tinha, muitos me falavam, olha Diego, você vai me desculpar, mas eu já recebi pelo menos 5 ligações hoje de outras empresas, então a gente já tem uma empresa que nos atende. Só que no momento que eu liguei, bati na porta dessas pessoas falando, ó, seguinte, eu tenho um sistema que vai isentar vocês agora de todo esse troca-troca de cartuchos, que vai dar autonomia, ele é um sistema de tanque que fica acoplado à lateral da impressora. E esse reservatório ele é interligado aos cartuchos e ele alimenta continuamente o cartucho. Então você acaba com esse troca-troca de cartuchos, ele dá autonomia, rendimento. E o valor de uma recarga de cartuchos, que muitas vezes é 5, 6, 10 ml no máximo, vocês conseguem comprar um refil de 100 ml de tinta, que vai fazer aí muitas vezes 50 vezes mais cópias do que vocês fariam com um cartuchinho, pelo mesmo custo, pelo mesmo valor. E galera, a hora que eu cheguei com essa solução para o mercado, eu não tive objeção nenhuma. Eu sempre falo, de cada 10 ligações aí, 5, 6, nossa conversão era em torno de 60%, 70%. O pessoal falava, Diego, eu ainda tenho carga no cartucho aqui, a hora que acabar eu já te ligo para você vir pegar a nossa impressora. Muitos falavam, não Diego, pode passar a agenda aí, pode passar hoje mesmo, porque acaba com esse negócio de cartuchinho. E galera, ali foi a grande guinada, foi nesse momento que, lógico, foi um tempo assim onde eu bati muita cabeça, eu tinha acertado uma impressora, e quantos modelos de impressora a gente não tem no mercado, mas o fato é que eu me desafiei a trazer uma solução para o meu mercado local. Apanhei muito no início, foi muito complicado, me deparei com N situações assim de aflição, queimei equipamento. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu pegava o equipamento na empresa do cliente, ainda verdão de tudo, aprendendo tudo empiricamente, tudo ali na minha bancada. Nunca tinha feito curso, no Brasil nunca tinha nenhum curso de bulk, de manutenção de impressoras, algo mais voltado realmente para o sistema de tanque, não existia, porque até hoje não existe. Foi nesse momento que a gente pegou e começou assim uma jornada bastante árdua aí, com muita experiência. Eu tive que, olha, eu tenho em mente aí, foram 5 equipamentos que eu tive que repor para o cliente, que eu peguei equipamento, trouxe para a bancada, fui fazer a instalação, e a cada equipamento eu tentava melhorar. Isso até hoje, meu bulk de hoje, meu sistema de hoje não é igual ao bulk da semana passada. Eu sempre estou pensando num dimensionamento melhor do sistema, por isso que muitas vezes vem as impressoras para uma manutenção depois de alguns meses rodando. Muitas vezes eu desmonto todo o sistema, atualizo ele, deixo ele de uma maneira, porque todo dia a gente vai avançando. E por isso que hoje nós temos muitos sistemas que a gente adaptados nas impressoras que são melhores do que o sistema original que vem nas impressoras. Porque a gente está constantemente no campo de batalha, melhorando, vendo, a mangueira pode ficar nessa posição, daria para dimensionar ela dessa maneira, daria para usar outro material aqui, daria para fixar assim, isso aqui vai facilitar na hora de fazer a manutenção, a troca de um cartucho, a troca de uma cabeça, então vamos posicionar assim, assado. Então assim, é uma constante melhora, uma constante evolução. E é dessa maneira que a gente tem melhorado e feito os sistemas de tanque hoje adaptados melhores do que o original. E o grande problema é que esse pessoal de informática, as lojas de informática, pessoal que não simplesmente bloqueou para a possibilidade de trazer impressoras e ser uma solução para as impressoras,
é que eles não têm hoje o conhecimento, eles não sabem em que ponto, em que pé que está o mercado. E o mercado hoje, ao menos daquilo que eu faço, é um mercado de constante evolução e que está cada vez melhor, com qualidade melhor, insumo melhor, tinta melhor. E o domínio que a gente tem sobre a área, sobre os problemas que a gente já solucionou, são poucos os problemas que a gente não enfrentou e que a gente não sabe solucionar. Então hoje a gente tem uma solução para os problemas das impressoras que muitos desses proprietários de loja de informática, que tem laboratórios de outras áreas também, eles no momento que se depararam com determinado problema, eles se viram sem saída, sem solução e abriram mão totalmente. Mas eu diria assim que hoje, no segmento de informática, eu sou um cara que gosta de empreender, experimentar coisas novas no meu negócio, justamente por isso que eu preservo muito esse modelo enxuto, porque eu tenho liberdade para experimentar sem afetar muitas vezes na parte de caixa, porque é complicado, você ter uma equipe muitas vezes de 5, 10 pessoas, você experimentar, você ser ousado no mercado e comprometer todo um caixa que uma equipe dessas demanda é complicado. Sendo somente eu de despesa, a minha estrutura pequenininha ali, eu não coloco em risco da ruína, porque assim, uma equipe de 10 pessoas suga muito de caixa. E querendo ou não, ela te priva de muita liberdade de poder experimentar coisa. Então eu estou sempre experimentando, porque eu sempre sou o único que coloca em risco, somente eu. O meu fluxo de caixa ali, mas que hoje já trabalho sempre com a margem de segurança. No decorrer de todos esses anos eu me preparei com caixa para que eu tenha liberdade e não fique privado para experimentar, para ousar, para fazer alguma maneira de incrementar e melhorar ainda mais o meu negócio. E esse pessoal muitas vezes de informática não quer tomar esse risco. E eu não tenho visto nos últimos anos um mercado tão pouco explorado, que tem aí muita gordura para queimar. Olha, pode saturar em 2 anos o mercado, os novos modelos que estão sendo sempre lançados. Tem mercado, olha, para tirar muita gente do aperto. E é esse o trabalho que eu vim fazer, é esse trabalho que eu quero estar fomentando sempre aqui com vocês, que eu quero estar trazendo para vocês, compartilhando, que é a minha realidade, como é que o negócio tem sido uma bênção na minha vida e pode ser a transformação e bênção na vida de muitas outras pessoas. Por isso, galera, olhem com carinho. Você que está aí nas lojas, você tem uma loja de informática, você trabalha com manutenção de smartphone. Os smartphones é um mercado que está em grande ascensão, só que em muitos lugares já teve alguma saturação. Sempre os booms dos novos negócios acontecem, tem aquela fase ali onde começa uma prostituição de preço e no final, depois de um ciclo também, somente os cascudos acabam ficando no mercado. E assim são todos os ramos hoje, todos os nichos de mercado. E eu gostaria de desafiar você também a olhar com mais carinho, dar uma pesquisada. Manda nos comentários aí quando tiver alguma dúvida. Diego, quero conhecer melhor esse mercado aí, cara. Vamos trocar uma ideia, a gente faz um grupo para poder compartilhar e falar melhor sobre isso. Porque, galera, o Bulk sempre foi aquele que abriu as portas para mim. Ele sempre foi uma solução de autonomia, de economia, aquilo que todo mercado precisa e quer, ainda mais no momento que a gente vive. É um momento que a gente está engatinhando, se levantando de anos e anos de crise, de recessão. E agora está começando, e eu diria assim, não tem momento melhor do que você empreender quando você está começando a pegar uma onda aí que vai crescer e vai tornar uma bola de neve. E eu tenho total certeza que os próximos anos serão anos de muita abundância, de muitos bons negócios, e seria uma hora ideal de você estar abrindo o teu negócio ou migrando para essa área. Falo isso sem medo. Muitas vezes, Diego, você está criando concorrentes para você na tua cidade e com certeza vão ter loja de informática. Galera, eu faço isso sem temor nenhum. Sem temor nenhum, só quem está no mercado, só quem conhece o trabalho que faz, só quem tem confiança naquilo que faz,
é que pode fazer isso muitas vezes, de compartilhar, e sem medo nenhum, porque foi a transformação na minha vida. Até hoje o Book, ele que sempre abriu todas as portas. A hora que eu batia numa empresa oferecendo um cartucho, uma solução que outros já ofereciam, eu não era ouvido. Nunca tive espaço, os clientes não queriam me ouvir. Caramba, tinha mais 10, 15 empresas, 15 pessoas fazendo a mesma coisa que eu. Mas a partir do momento que eu trago uma solução para ela, de autonomia, de economia, e que não tem mais ninguém fazendo, ou muitas vezes fazendo com pouca qualidade, um cara que não tem um perfil, porque uma das coisas assim que eu pego muito, galera, muito mesmo, isso vocês vão pegar também. Se você é um cara que preza pelo teu serviço, sempre está evoluindo e buscando fazer coisas de qualidade, você deve refazer muito trabalho de outros profissionais ruins que tem no mercado. Isso eu pego muito. Eu na minha cidade já teve N pessoas nesses 12 anos que tentaram trabalhar, só que não tinham uma mentalidade essa mentalidade que eu comentei com vocês, de agregar valor, levar benefício, levar uma solução para o mercado, tá disposto muitas vezes, queimei um equipamento aqui tentando fazer uma coisa que trouxesse melhoria para o sistema. Não, tá aqui, eu sou responsável, toma aqui uma impressora nova. Então isso eu não fiz nenhuma nem duas vezes. Que eu tenho na minha lembrança hoje foram pelo menos 5 vezes que eu tive que fazer isso. Só que, cara, essa foi a melhor escola. Foi o preço que eu paguei, foi o curso que não existia e foi o preço que eu paguei para estar cada vez avançando e ter os frutos hoje, depois aí de 12 anos de mercado. E com certeza pode ser uma grande oportunidade, uma saída para o teu negócio. Você está aí com uma loja de informática, não vê a cor da grana, não consegue aí levar uma vida, não consegue final do mês ter uma retirada para ter um mínimo de conforto, dignidade, ter uma vida em ascensão, poder pensar em crescer patrimônio, pensar a longo prazo em construir alguma coisa. Eu diria para você que pode ser a grande oportunidade aí, porque você já tem uma aptidão técnica, você já tem muitas vezes uma estrutura física, você já tem uma carteira de clientes. E o mercado de impressoras, diferente daquilo que você tem trabalhado hoje, a cada novo computador é uma nova venda que você tem que fazer. Você pode vender a impressora uma vez para o cliente, talvez o cliente vai comprar daqui a 5, 6 anos uma nova impressora. Só que hoje você estando no varejo, trabalhando, atuando dessa forma, você está trabalhando na grande maioria com uma gama de produtos que não são de venda recorrente. E a impressora é mais ou menos que nem um carro. O carro só roda se você colocar gasolina. É por isso que, ao meu ver, é muito melhor você ter um posto de combustível do que uma concessionária de carro. Um carro toda vez é um novo carro que você tem que vender. Pensa a aflição de uma equipe de vendas numa concessionária de automóveis. Lógico que o mercado é pujante, mas os momentos de crise, como é que estavam as concessionárias de automóvel? E bate na porta aí dos postos de combustíveis. Cara, o mundo não parou de andar. As pessoas sim buscaram alternativas mais econômicas, mas quem já tinha um carro, talvez ele reduziu um pouco o custo, mas os postos de combustíveis não foram afetados da mesma forma que uma concessionária de automóvel. Então você está trabalhando hoje com impressoras, está trabalhando com venda recorrente. Você fornecer a tinta para o cliente imprimir, ele depende de você, da tinta. E aí você diz assim, Diego, mas é muita gente vendendo tinta. Só galera, o mercado de impressoras é um dos poucos mercados onde você consegue fidelizar. Não é que nem um posto de combustível. Eu abasteço o meu carro hoje na bandeira Petrobras, eu vou ali, abasteço o meu carro no Ipiranga e muitas vezes não sofre dano o meu carro. O combustível, ele deveria ter um padrão. Só que nas tintas não acontece isso. Se hoje eu estou usando tinta original, que veio junto com a impressora, e eu quiser passar aí na banca do Zezinho e comprar uma tinta paralela e eu colocar, simplesmente abastecer a minha impressora, experimenta fazer isso para você ver. Você vai ter problema na certa. A impressora ela precisa trabalhar sempre com uma só linha de tinta, uma só linha de formulação para ela não ter problema. Senão você convive com problemas de entupimento, falha de impressão. Ou seja,
A hora que você fechou o fornecimento de uma tinta, o cliente ele não vai ficar pegando tinta em outros lugares. Essa é a única garantia do cliente ter uma impressora rodando, funcionando bem, é se ele sempre permanecer usando a mesma tinta. E se você pegar uma impressora dessas para instalar o sistema de tanque, a impressora vai sair do teu estabelecimento com a tua tinta. Você só dá garantia de bom funcionamento se o cliente usar a tua formulação. Ou seja, você é o posto exclusivo de fornecimento desse teu cliente. E aí pensa só, muitas vezes você vendeu o equipamento, você aí, lojista do ramo de informática, você vendeu o equipamento, a impressora, você agora é o fornecedor recorrente de tinta, do combustível da impressora. Como é você que dá a garantia de bom funcionamento pela tinta quando tiver algum pepininho na impressora, alguma necessidade de manutenção, porque dá manutenção, tem correias, tem motores, tem N componentes de desgaste, tem tracionadores, roletes, a máquina vai precisar de manutenção. Com quem que ele vai contar? Com você. O dia que precisar de uma manutenção mais pesada ou ele quiser comprar um outro equipamento, com quem que ele vai contar? Com você. Você é a solução em impressão para ele. Então, galera, a possibilidade... E no momento que você entra, por exemplo, vou pensar agora no mercado corporativo. Mercado corporativo é só impressão a laser. Engana-se você. A maioria das empresas que eu atendo que tem impressora laser, eles têm sim lá suas 2, 3 impressoras laser, mas tem pelo menos, essas empresas de médio porte, na grande maioria das vezes, tem pelo menos uns 2, 3 setores que precisam de impressão colorida. E vai comparar o preço por cópia de uma impressão colorida numa laser color e jato de tinta. Galera, é incomparável. Na diferença de custo por página, o cliente compra aí uns 3, 4 equipamentos por ano, só na diferença na economia que ele tem. Então, galera, precisou de solução impressão color, não existe ainda uma solução tão boa quanto uma jato de tinta, se falando de custo. Se você precisa tem uma aplicação mais específica, aí realmente a laser muitas vezes ela vai te dar um acabamento, uma impressão que a jato de tinta não consegue reproduzir no papel. Mas para uso geral, 99% das aplicações a jato de tinta é a melhor alternativa. E nesse mercado corporativo, que demanda de pelo menos uma impressora colorida geralmente, quem que vai fornecer o toner para as outras impressoras? Quem que vai fornecer muitas vezes o suprimento para impressora térmica no caixa do supermercado, da farmácia? Quem que é a solução de impressão? É você. Então você já pensou isso em cadeia? Você tendo a loja de informática antes teria que fazer, você se degladiava, concorria com um monte de gente na parte de manutenção de um computador, na venda de equipamento. Você já pensou agora você ter esse dispositivo de entrada, de quebra de barreira para você entrar no mercado e aí você tomar conta de todo o TI da empresa? Pelo contato, pela abertura que você tem na empresa. Então, galera, a impressora tanque, o Bulkink, ela sempre foi esse agente de abertura de mercado para mim. Por isso hoje meu carro-chefe no meu negócio é sim instalação de Bulkink, é algo que eu desenvolvi, é algo que eu tenho uma constante melhora. Eu sou conhecido na minha região, sou referência na minha região hoje na parte de impressoras jato de tinta, me especializei nisso. Mas hoje, em todos os comércios onde eu tenho uma impressora jato de tinta e que precisa de outras soluções na parte de TI, eles contam comigo também. Eu não trabalho, lógico, eu não tenho como abraçar o mundo. Eu não trabalho com manutenção de computadores, não vendo equipamentos na área de TI em geral, monitores, computadores, notebook. Eu não trabalho com isso. Meu negócio é impressora. Me especializei nisso, desenvolvo tudo que eu posso desenvolver nisso, experimento coisas. Eu vou ir compartilhando com vocês aqui, mas o fato é que pode ser uma bela saída para você, pode ser uma luz aí, transformar o teu 2020 aí como transformou o meu 2009 lá atrás. Então, galera, eu realmente
Espero que vocês olhem com mais carinho para esse segmento. E quando tiverem qualquer dúvida, quiserem trocar mais ideia, o meu trabalho é esse. Tentar compartilhar o agente de transformação da minha história, da minha vida. Eu, um molequinho de tudo lá atrás, querendo empreender. Justamente pela barreira de entrada no mercado não ter sido muito grande, eu abri meu negócio no ramo de cartuchos aí, né, recarga de cartucho, toner. Só que logo eu me deparei com um cenário nada favorável aí para mim ter aquilo que eu sempre desejei, que eu creio que é o que você deseja. Quem é que não quer ter um negócio próspero, uma vida próspera, confortável, onde você possa dar dignidade, honrar a tua família, honrar os teus, poder abençoar a vida das pessoas, abençoar, usufruir daquilo que de melhor Deus te deu para a gente usufruir nessa terra. Então, galera, pense melhor nisso, olhem com carinho. Esse foi um vídeo de hoje. Vou tentar agora sempre estar compartilhando mais conteúdo aqui com vocês, insights, bater nessa tecla até que a ideia entre na tua cuca aí, meu. E com certeza a hora que você começar a olhar com mais carinho, migrar, começar a dar os primeiros passos, você já vai começar a ter aí resultados que com certeza, se você tem feito aí o feijãozinho com arroz, aquilo que todo mundo tem feito no mercado, eu acredito que você deve estar passando por aquilo que eu passava lá atrás, quando eu ainda não tinha me desafiado e entrado nesse mercado de impressoras. Galera, forte abraço, não hesitem em deixar pergunta aí. Dá uma procuradinha aí nas redes sociais, Instagram, sempre estou compartilhando situações do dia a dia da minha bancada, Facebook também, no grupo do Facebook, procurem lá, o meu negócio é a DL Bulk, que são as iniciais do meu nome, Bulk. Procure lá no Facebook, Instagram também está lá, Diego Lunques, DL Bulk. E vamos falando, galera, vamos se ajudando aí na jornada, que eu puder contribuir aí para que vocês tenham uma jornada melhor, de maior sucesso, de maior abundância. Galera, forte abraço, fiquem com Deus e abram a mente de vocês para ter dias melhores. Tá bom, galera? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau!